Que todos tenham uma reunião poderosa, um culto poderoso. Tivemos ontem uma tarde extraordinária com a nossa juventude. E quem acompanhou pela transmissão, olha, deixa eu fazer uma observação, tá? Nós tivemos aproximadamente cerca de uns 400 jovens para um trabalho que dificilmente você vai participar em algum lugar ou você pode ter visto em algum lugar. Que foi um tema importantíssimo, com depoimentos importantíssimos, com quebra de alianças, e marcas, porque cada que foi ensinado à nossa juventude, que cada relacionamento sexual é uma marca que fica em você e uma transferência que é feita. Foi muito emocionante ver a nossa juventude entendendo, muitos zerando a sua vida, chorando, se arrependendo e recomeçando a sua vida. Esse é um ensinar, como nós fizemos aí o convite, a convocação para todos os jovens. A igreja tem esse papel de ensinar a igreja. Os pais têm o papel e a função de ensinar os filhos. Eu sempre digo o seguinte: a gente pode delegar responsabilidade, mas a gente não tem como delegar resultado. A gente pode tentar transferir responsabilidade, mas resultado a gente não transfere. Isso é uma coisa que a gente precisa tratar com muita seriedade. Quanto antes aprender por que os casamentos hoje estão infelizmente falidos. Talvez muitos não entendam sobre isso. É a forma que se começa. São os pactos que são feitos. São as alianças que são feitas. E por isso os problemas vêm e tanta insatisfação. Porque casamento hoje é assim. Se casa para fazer sexo. Quando se casa, não tem sexo. Por que isso? É assim que acontece hoje. Se casa porque acha que esse é o ponto. E depois não se faz mais. E aí estão se separando porque não há mais esse relacionamento, esse entendimento entre os casais. Tudo isso tem um princípio. Nós estamos ensinando isso aos nossos jovens. E a plenitude que há realmente em um casamento pleno, que está na forma que se começa ele. Então ontem foi um dia incrível, um dia poderoso. Estou fazendo essa observação porque eu fiz uma recomendação, pelo menos para quem estava aqui, que os pais deveriam assistir se não estivesse lá. E não negligencie isso, que você não tem como negligenciar o resultado. E você não pode fazer o que só a palavra pode. Ok? Pai nenhum consegue fazer o que só a palavra consegue. Então nunca negligencie. Nenhum sucesso na sua vida vai justificar o fracasso da sua família. Ponto. Nenhum. Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. E quando eu falo a família, eu estou falando de um modo geral. Então, vamos tratar isso com muita seriedade, muita responsabilidade, porque existe um favor imerecido.
O favor imerecido, você vai entender um pouco mais sobre isso hoje, mas existe uma fé em cima da palavra, dos ensinamentos de Jesus. A primeira coisa, eu faria uma pergunta, não vou nem perguntar quem os filhos estavam lá. Eu gostaria de deixar essa pergunta para os pais. Se os seus filhos chegarem em casa, você perguntou para eles o que eles entenderam da palavra. O que eles entenderam da noite, da tarde. Porque eu dei carona para algumas jovens. E dentro do carro eu já fiz a pergunta. Dentro do carro eu fiz a pergunta somente a uma delas. E a resposta dela foi linda. Foi linda e uma resposta também assustadora. Porque uma disse assim para mim. Eu disse, o que você entendeu e aprendeu hoje? O que eu aprendi para mim foi muito importante. Porque eu aprendi que cada pessoa que você se relaciona sexualmente deixa uma marca. Eu aprendi que a vida íntima do casal é algo bonito, é algo belo, é algo abençoado pelo Senhor. Porque eu, na minha cabeça, pela minha mãe nunca ter conversado comigo, olha o que ela disse para mim, eu ia casar e não ia fazer sexo. Porque era algo ruim, porque era algo que dói, é algo que não é sujo. Olha o que estava na cabeça dessa jovem, porque minha mãe nunca conversou isso comigo. Então, abriu a minha mente, abriu o meu entendimento, e o quanto é importante a gente guardar a pureza e a virgindade para presentear o nosso cônjuge com a nossa pureza. E uma das coisas que nós aprendemos lá ontem, que virgindade e pureza são coisas distintas. Tá? Virgindade e pureza. Bispo, o virgem não é puro? Não. Virgindade e pureza são coisas distintas, não são a mesma coisa. Então, uma coisa é uma coisa, outra. Você pode ser virgem e não ser puro. E já está contaminado. Então, tem muitas coisas que faz ensinamentos. Deus criou tudo para dar certo, para funcionar. Por que não funciona hoje? Só funciona na vida de alguns. Por que isso? E eu vou te dizer o porquê. Porque é ignorado. Tudo tem uma forma certa, é igual um produto que você compra. Tem a forma certa de funcionar, de usá-lo. Se você usa errado, você não tem garantia. Se você usa adequadamente, você tem garantia. Vai funcionar, vai ter um bom uso, longevidade, vai ter aí os seus benefícios. Se você usa errado, vai dar errado. Então o manual está aqui. Está aqui para a gente acertar. Então, eu diria a vocês, todos os filhos que participaram, pergunte com profundidade. E se você entender que ele não entendeu nada, gaste tempo. Gaste tempo, porque esse é um investimento. Filho é investimento. Filho você não é obrigado a ter. Mas depois que você tiver, saiba que você é responsável por ele e Deus vai te cobrar sobre isso. Então, invista, gaste tempo. Gaste tempo. É o que nós falamos essa semana. Não entrei na palavra, mas faço questão de fazer essa palavra, trazer essa observação. Invista tempo, trabalhe menos, ganhe menos dinheiro, porque você vai descobrir que esse investimento vai te trazer um retorno muito maior do que hoje muitos acreditam que eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso do tempo, trabalhe menos e ganhe menos dinheiro. Mas invista na sua família, porque no final você não vai levar nada. No final, o que fica realmente é o que você construiu
E não quer dizer que você não vai construir, porque eu vou te mostrar algo hoje, o que significa isso aqui, o que significa o favor imerecido, e o que isso traz de benefícios para a vida de uma pessoa que entende e recebe isso com entendimento, porque talvez vai ter gente que vai dizer assim, mas como funciona isso? Se você não tiver entendimento, você não vai absorver. E aí você acaba vivendo na força do seu braço, de forma natural. Então, faça a pergunta, os pais ainda hoje, faça a pergunta, queira saber, e queira, porque é como eu disse ontem, essa jovem falou para mim exatamente isso, na minha cabeça era algo ruim, na minha cabeça era algo sujo, e que eu ia casar e não ia fazer. Por quê? Porque minha mãe nunca conversou comigo sobre isso, eu não tinha entendimento sobre isso. Já parou para pensar como é sério? E aí vai, né? Cada um dentro da sua. Diga comigo, favor imerecido. E fique com esse registro que eu disse. Não delegue, porque você não tem como delegar o resultado. Ponto. Ok? A gente não tem coisas que a gente não tem como. O resultado vai ser meu. Eu vou ter que arcar com ele. Não sou daqueles que consideram sem sentido a graça de Deus. Diga comigo, graça de Deus. Favor imerecido. Se pudéssemos ser justificados pela guarda das leis judaicas, ou seja, pela lei de Moisés, então não haveria nenhuma necessidade de Cristo morrer. Cristo haveria morrido em vão. Isso significa que, se vivermos pela justiça própria, Jesus morreu em vão. Nós precisamos lembrar que nada que fazemos tem poder para nos salvar. Salvação é o favor imerecido. Nada que você tenha feito. O que eu preciso fazer? Crer na morte de Cristo, crer na salvação que Cristo nos trouxe através da sua crucificação. Eu creio nisto, e a partir do momento que eu creio, eu sigo a Cristo, a salvação é gratuita. Isso não é por mérito nosso, é por fé. Eu quero que você preste atenção, porque isso não é uma coisa tão simples assim de entender. Porque se fosse, todo mundo entenderia. Mas você tem tudo para entender hoje. O bispo vai falar só de salvação? Não, vou te mostrar o que o favor faz sobre a vida de uma pessoa. A definição de sucesso de Deus, ela é contrária à definição do mundo. Grave isso, tá? Quando você olhar uma pessoa que você diz, essa pessoa tem sucesso, olha, depende também muito da visão de sucesso, né? Cada um tem sua definição de sucesso. E a gente precisa separar. Agora, vamos colocar uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que vive uma vida plena. Tem os pilares da vida, né? Tem aí os 5, 6, 7 pilares importantes da vida de uma pessoa, que tem que estar tudo alinhado. Se não tiver, espiritual não estiver, financeiro não tiver, familiar não tiver, saúde, está tudo, então não há plenitude. Então, Deus, Ele não nos quer tendo sucesso apenas financeiramente, mas o bom sucesso, que o bom sucesso que provém dEle, do seu favor, que é esse sucesso pleno. Existe o mau sucesso? Pessoas de alto desempenho, segundo a definição do mundo? Existe esse sucesso. São pessoas, como dizem por aí, de alta performance, né? Tem pessoas que profissionalmente têm alta performance, mas e o resto? Não é o suficiente. Mas esse sucesso
que normalmente ele está ligado a acumular riquezas, muitas vezes, além de consumir com muitos, consome com a vida também, né, ser a única confiança da pessoa, se torna o Deus da pessoa, porque a riqueza ela compete com Deus na vida de muitos. Muitos perdem a eternidade porque não se abrem para Cristo, né? A riqueza, como eu disse outro dia, ela tem um problema sério quando a pessoa não entende isso. Por que ela compete com Deus? Porque uma pessoa, por exemplo, quando fica enferma, ao invés dela buscar orar e buscar em Deus, ela diz, eu tenho recurso para comprar, para tratar com os melhores profissionais. Então começa por aí. É esse o problema que acontece com a riqueza. Então a pessoa, ele acha que muitas coisas ele pode, né, fazer através do poder do dinheiro. Mas aí é que está o engano, né? Muitos perdem a saúde física, mental, emocional, até se suicidam, perdem suas famílias e por aí vai quando ele só foca nesse sucesso. É o que tem acontecido nos dias de hoje. Jesus nos oferece, diga comigo, uma vida plena, abundante aqui, diga, e eterna. Isso é o bom sucesso. Isso é o bom sucesso. Olha o que acontece, por isso que tudo tem um alicerce que precisa ser bem construído. Porque quando você constrói focado em uma única área da sua vida, as outras desmoronam. Por isso que tem um alicerce. Eu costumo dizer o seguinte, sem medo de errar, para todas as áreas da sua vida, a matriz, a forminha começa na sua casa. Para todas. Quer ser um bom empresário? Começa em casa. Quer ser um bom líder? Começa em casa. Quer ser um bom administrador? Começa em casa. A forminha, começa ali. Você só expande depois. Só depois. Só ampliar. Porque quando você consegue alinhar isso, quer ser um bom comunicador? Porque ninguém tem sucesso se não é um bom comunicador. Começa em casa. Tudo começa aí. É a boa base. Tanto é que a Bíblia fala sobre isso, né? De líderes como nós, começa em casa. Porque quem não tem a liderança, o governo da sua própria casa, não terá de mais nada, quanto mais da obra do Senhor, ou dos propósitos do Senhor. Então, e Deus tem planos. Deus tem planos para nós. O verdadeiro sucesso, ele não nos esmaga. Como assim não nos esmaga? Porque, como eu disse, né, às vezes o sucesso que uma pessoa vai construindo vai esmagando outras áreas da vida dela. E vai destruindo outras áreas da vida. Somos abençoados, diga comigo, para sermos bênçãos. O mundo olha para o que você tem enquanto Deus vê quem você tem. Não entendi, bicho. Vou repetir. O mundo olha para o que você tem. Você acha que Jesus está preocupado com o que você tem? Materialmente, sim. Enquanto Deus vê quem você tem. Se você tem a Cristo, Jesus é a resposta. Se você tem a Cristo, e quanto o Espírito tem de você? O sistema, ele se baseia no que você fez, enquanto Deus olha para o que Jesus fez na cruz por nós. E o quanto você crê nisso. Porque eu vou dizer uma coisa, acompanhe, estou pedindo a vocês sem cessar, acompanhe a história dos destinos curados. Não tem preço o que você está vendo ali. Não é uma transformação financeira. Transformação financeira é consequência, tem gente ficando muito rico.
muito. Mas é uma mudança, uma transformação, uma transfundação interna. É uma mudança de fundamentos, é uma mudança de caráter. Tanto é que as pessoas não têm problema de vir contar seus podres. Não tem problema de vir contar seus passados. Você está vendo ali gente dizendo, eu fui adúltero. Você está vendo dizer ali, eu prostituí. Você está vendo gente dizer ali, eu fui abusado. Você está vendo gente dizer ali, eu fui viciado, eu roubei. Você está vendo as pessoas dizer, porque houve uma transfundação. Consequentemente, uma transformação. Isso não tem preço. É isso que transforma a vida de uma pessoa. E a vida dessas pessoas nunca mais. Elas venceram o orgulho, elas venceram o eu. Elas venceram a si mesmo. Venceram o pecado. O pecado não tem mais poder sobre a vida dessas pessoas. Muitas delas hoje já estão transformando vidas. A corrente já passou para frente. Já estão sendo canais de transformações. Cada um Deus separou para uma área, né? Tem empresários, tem executivos, hoje tem líderes, né? Tem pastores, e cada um Deus separando para uma área e usando em áreas distintas. Por isso nunca será possível desfrutar da obra redentora da cruz se não crermos nela. Se eu perguntasse para muitos assim, o que é a obra redentora da cruz? Será que muitos entenderam o que significa isso? Se você não entender, você não vive essa plenitude, porque você não vai receber isso da forma que você precisa receber. E de tão simples que parece, ou de tão simples que parece que não funciona. Parece que é simples demais, o evangelho é simples, nós é que complicamos. Só que ao mesmo tempo que é muito simples, é poderoso, é transformador. Muda a vida, muda a atmosfera na vida de uma pessoa e aonde ela estiver. Podemos viver uma vida dependendo de nós mesmos, para merecer, ou podemos tomar a decisão de depender totalmente do Senhor Jesus. E esse envolvimento, é o que eu disse ainda, vai lá para a mensagem de segunda-feira, eu escolhi, diga comigo, está lá, eu escolhi Bezalel, eu coloquei o meu espírito, enchi do espírito, após encher do espírito, sabedoria, inteligência, habilidade, plena capacidade, perícia, para executar coisas estrondosas. Eu levantei homens como artesãos, como ferreiros, para forjar coisas poderosas. Quando Deus escolhe, Deus coloca o Espírito, vem talento, habilidade, perícia, capacidade, plena capacidade para realizações estrondosas. Nós somos limitados, diga comigo, Jesus não. Você pode ser limitado, Jesus não. Como eu estou dizendo, Deus coloca o Espírito dele na vida de uma pessoa, visão, inteligência, capacidade, ideias, projetos, e ainda o favor imerecido para realizar, capacidade para realizar, poder para realizar. O que é natural, com muito enfado e canseira, quando você caminha, né, de forma natural, você vai se cansar. Muitas coisas você vai realizar com enfado, com canseira. Mas o que acontece através de Jesus? Jesus nos leva a viver o sobrenatural de forma sobrenatural. É um fluir. Diga comigo essa palavra. É um fluir. Diga, é um fluir. Eu vou fazer a pergunta para você. Você está cansado? Está errado. Porque as coisas de Deus é um fluir. Aí tem aqueles que vão dizer assim, mas não é bem assim. É um fluir. Quanto você tem de Jesus aí? O quanto ele entrou? O quanto? A pergunta é o seguinte, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu fiz uma pregação na sexta-feira, que eu recomendo todos vocês ir lá. Eu disse que essa pregação, ela
ela definiu o meu ano e de muitas pessoas. Definiu o meu ano. E quem está comigo sabe disso, que eu gastei tempo nessa pregação no final do ano, no começo do ano. Investi tempo. Investi tempo com a minha família, investi tempo com os meus internos, investi tempo com... por muitas vezes eu falei na igreja sobre isso, porque essa mensagem, ela entrou no meu espírito de uma forma, assim, poderosa e com muito temor. Muito. No começo do ano, o Senhor disse a nós o seguinte, que nós deveríamos estar atento aos moveres de Deus. Comunhão, relacionamento, intimidade. Porque o que acontece? Você, quando não tem comunhão com Deus, você não vê, não entende. Você pode operar num sistema antigo que não funciona mais. Porque Deus é dinâmico, a fé é dinâmica. Deus nunca, diga essa palavra comigo, Deus nunca está parado. Você está achando que o que está acontecendo no mundo, Deus não tem um controle, ou Ele tem um controle de todas as coisas e Ele está se movendo junto e a sua igreja está se movendo junto? Tem peças sendo levantadas, tem peças sendo movidas. Eu preciso estar atento, porque se Deus nunca está parado, Ele sempre está se movendo, e Ele está trabalhando e tem o controle de todas as coisas, eu preciso ter o cuidado com aquilo que Ele está trabalhando comigo, porque eu faço parte de um propósito gigantesco. Vem o Senhor, fala com Abraão, provando Abraão, e diz, vai ao monte Moriá e ofereça teu filho, teu único filho, em sacrifício a mim. Ele sai, caminha 3 dias. 3 dias. Deus ficou observando ele. Quando ele está para executar o que Deus mandou, o Senhor disse, não faça, não toque. E se ele não está atento? E se ele não ouve essa voz? E se ele não está em plena comunhão, ele teria sacrificado, diga comigo, o seu futuro, o seu propósito e uma geração inteira por não ouvir a voz de Deus. Quantos dias depois? Você acha que Deus não fala com você de forma distinta? Ele fala hoje, cuidado que 3 dias depois ele está dando outra voz de comando, uma outra direção. E quando você caminha do seu jeito, da sua maneira, você não vai entender. Nós precisamos cuidado, porque quando o Senhor conduziu o povo no deserto, Ele colocou uma coluna de nuvem sobre aquele povo, e a coluna de nuvem conduzia aquele povo. Quando a nuvem parava, era momento de baixar e montar acampamento, que eles iam permanecer ali um tempo. Deus ia trabalhar com eles ali um tempo. A nuvem levantava, era hora de levantar acampamento, porque Deus estava seguindo em direção, diga comigo, a terra prometida. Às vezes a nuvem parava pouco tempo, às vezes a nuvem parava muito tempo. Às vezes era rápida a parada da nuvem. Então, aí imagine quem não está atento ao mover da nuvem, a nuvem levantou e a nuvem foi embora e você ficou para trás. Porque você não entendeu nada. Nós falamos isso no começo do ano, cuidado, porque muita gente vai ficar para trás. Internamente, com pastores, nós falamos para os nossos pastores, cuidado, porque se você não estiver atento ao mover de Deus, que já mudou, você vai ficar para trás. Já um monte já ficou. Um monte. Pastor, obreiros, um monte já ficou. E aí, bispo, que é isso? Problema de cada um. A palavra vem para todos. A direção vem para todos. Vai a fé de cada um e o temor de cada um para levar a sério o que Deus... Você pode ignorar, é o que eu disse, a gente pode até ignorar a palavra, mas a gente não tem como ignorar o resultado. Deus vem a Moisés e disse, bata na rocha que dela sairá água. Moisés vai e bate na rocha. Depois Deus vem e diz, falhe a rocha, e dela fluirá água. Moisés vai e bate na rocha. Quando Moisés bateu na rocha, o Senhor falou, você deveria ter me honrado diante do povo. Você não me obedeceu,
por isso você não vai entrar na terra. Porque aquele falar era graça, não era força do braço. Tem gente querendo operar batendo, e agora é falar. Deus, a voz de comando é outra. O Senhor disse: você deveria ter me honrado diante do povo. Aquilo foi um ato de desonrar o Senhor, e isso lhe custou a entrada na terra prometida. Diga comigo, a fé é dinâmica. Diga mais uma vez comigo, Deus nunca está parado. Você que para, Deus não para. Quero que deixar isso registrado para você. De dois anos para cá o mundo mudou? Sim ou não? É só o começo de uma mudança gigantesca. E Deus, Ele está levantando gente, Ele está movendo. Se você prestar atenção, quem é antigo na igreja, se você prestar atenção, a igreja está passando por uma mudança gigantesca. E Deus está nos movendo a abranger com muita intensidade, com muita força, temas, áreas que até então a gente não atuou com tanta força. É um mover de Deus, é um trabalhar de Deus. Deus está levantando gente no nosso meio como nunca antes, enchendo de dons, talentos, habilidade, inteligência, capacidade, levantando artesãos, ferreiros, que têm forjado ideias, projetos, negócios, coisas estrondosas, e Deus tem operado, Deus tem preparado essas pessoas para o que Ele está fazendo. É a sua igreja, é a sua igreja. Diga: eu sou a igreja do Senhor. Esse templo não existe a igreja do Senhor, templo onde nós nos congregamos para cultuarmos ao Senhor, e existe a igreja fora, que é você. Nós somos igreja aqui hoje, igreja do Senhor, e você é igreja do Senhor lá fora. Que Deus, Ele nos levanta com poder e autoridade em toda a história, a igreja. O mundo depende da igreja. Quer as pessoas queiram, aceite ou não, o mundo depende da igreja. Tanto que o mundo muda completamente a partir do momento que a igreja, diga comigo, a igreja for retirada. A igreja vai ser tirada. Aí o mundo realmente muda. Aí o caos se estabelece. Por que o caos não se estabeleceu? Porque ainda tem a igreja, poder e autoridade. O que acontece com a igreja? Como nós falamos na sexta-feira, nós somos ferreiros que o Deus levantou para quebrar poderes e autoridades. Pessoas que hoje andam de cabeça baixa, pessoas hoje humilhadas, pessoas com a vida destruída, com seus destinos. A igreja é o instrumento para restaurar vidas, a igreja é o instrumento para curar destinos, para quebrar poderes, para destruir autoridades, para levantar a cabeça do povo de Deus, porque o povo de Deus anda de cabeça erguida. Tirar o povo da humilhação. Pode prestar atenção, o quanto vidas são transformadas, através de uma coisa simples. A palavra, o poder, o Espírito de Deus, agindo e movendo. Deus tem alguma coisa com a minha vida financeira? Total, você está equivocado se achar que não tem. Por isso que muitos estão na miséria. Porque acha que Deus não tem nada a ver, que não se misturam as coisas, você está equivocado. Totalmente equivocado. Igreja do Senhor, você é igreja dentro e igreja fora. Você é igreja, instrumento dentro e instrumento fora. Deus levanta pessoas, Deus levanta instrumentos, Deus levanta... Eu estava falando segunda-feira, porque Salomão, ele se tornou o homem mais rico, mais sábio, mais famoso que se tornou, que existiu. Uma coisa simples. Simples. Se tornou como Jesus ensina. Como criança, viu? Ele disse: eu sou como uma criança, não sei o que fazer. Diga comigo: eu sou como uma criança e não sei o que fazer. E ele diz: dá ao teu servo um coração compreensivo.
O que uma criança faz? Ele precisa da direção do pai? Sim ou não? Orientação? Conselhos? Nós somos, como a Bíblia ensina, o filho é como a flecha nas mãos do guerreiro. Nós atiramos essa flecha. E quando nós entendemos isso, e nós mantemos a nossa ligação com o Pai, a nossa comunhão com o Pai, nós estamos recebendo o tempo todo o direcionamento do Pai. Os meus filhos estão comigo continuamente, eles perguntam: o que é para fazer, pai? Qual é a direção? Entendeu ou não? Ah, se todo mundo fizesse isso: pai, qual é a direção? O que o senhor quer que faça? Qual é a direção que o senhor tem? Porque ninguém hoje, com toda a tecnologia, com todo o poder, os maiores bilionários não chegam ainda à fortuna de Salomão, atualizando para os dias de hoje. Por quê? Porque ele estava ligado à fonte, 100% ligado à fonte. Está entendendo? Sim ou não? Não vivam preocupados, diga comigo, não vivam preocupados com coisa alguma. Diga: em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já... Por que muita gente anda preocupada com muitas coisas? E a preocupação te impede de fazer a segunda parte. Que o texto é claro, volta o versículo, por favor. Não vivam preocupados com coisa alguma. Estou preocupado com a minha vida, estou preocupado com o futuro, estou preocupado com meus filhos, estou preocupado com a criação, estou preocupado com o meu casamento, estou preocupado se eu vou viver, estou preocupado com a saúde, estou preocupado. Está tudo errado. Tudo errado. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam. Diga comigo: e agradecendo-lhe por tudo que Ele já... O que você precisa? O que você precisa? Você está achando que na força do seu braço você vai? Você pode ir até um certo ponto, como todos podem. Todos nós podemos. Até um ponto. Quando essa força chegar ao seu limite, acabou. Você não vai mais. Você vai cansar. O resultado vai ser insatisfatório. Não vai ser pleno. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, diga comigo, que excede todo entendimento, e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Como? Então, depois de fazer isso, você vai experimentar essa paz, que foge ao entendimento, que foge à compreensão, que muitas vezes, muitos olham e falam assim: ah, isso é mentira. Isso é mentira. É como quando olha a transformação da vida de uma pessoa. É mentira, não pode ser. Não, é verdade, querido. É verdade. É verdade, porque a palavra é verdade. E essa frase, se está escrito, quando você crê, você diz assim, ó: se está escrito, tem que se cumprir, vai se cumprir na minha vida. Porque Deus, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, diz a Bíblia. Se tiver que duvidar, duvide de você, mas não duvide da palavra. Agradecer por tudo que Ele já fez, isso é entrar no descanso do Senhor. É descansar no Senhor. Quando Jesus é a fonte de sucesso, não existe tensão. A paz de Deus fortalece o nosso coração e a nossa mente. É mais ou menos assim. Quando você tem intimidade com uma pessoa e você conhece essa pessoa, você sabe o que ela faz, o que ela não faz, o que ela é capaz, o que ela não é capaz. Está entendendo ou não? Sim ou não? Sim ou não? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes a gente precisa muito cuidado. É como nós vimos ontem.
Assim que for postado, vai lá e corre e assista. Não importa quanto tempo tenha demorado. Acho que o trabalho demorou 4h30. Mas você vê que o problema está onde? Na paternidade. Esse é o grande problema das pessoas. Você vê jovens falando que eles gostariam de ter sido corrigidos. Você vê jovens falando o meu filho compartilhou das correções que eu fiz e dos direcionamentos que eu fiz a ele. E eu disse outro dia que fui uma pessoa que eu errei muito na vida, somente na minha imaturidade, por conta das situações, das escolhas erradas do meu pai. Então, eu tive o meu momento foi de incredulidade, foi de revolta mesmo. Por isso que pais vigiem, porque o jovem na imaturidade ele não sabe separar, ele não sabe discernir. E eu achava que Deus poderia ter evitado muitas coisas, inclusive as escolhas do meu pai. Então, eu acabei num ato de rebeldia, querendo de alguma forma medir forças com Deus, do qual não foi bom para mim, né? Só caí a ficha quando eu estava no fundo do poço, vendo minha vida ir na mesma direção, inclusive da dele. Então, eu errei, e não tive orgulho nenhum dos meus erros, do meu passado, e eu transferi isso para o meu filho. Eu disse, você tem tudo para construir um futuro muito melhor do que o meu, você tem tudo para não cometer os erros que eu cometi, você tem tudo para construir uma vida vitoriosa, ser um homem de verdade. Então, seja um homem sério, não alimente relacionamentos que você não tem, no mínimo, a intenção de tentar. Você guarde a sua pureza para a sua esposa, guarde, presenteie e atraia para você alguém da mesma forma. Meu genro não fez a mesma coisa. E ontem ele ainda compartilhou sobre isso, que uma das coisas que ele entendeu vendo justamente coisas que eu falei para o meu filho, foi uma ocasião que o pai foi chamado na escola e ele estava sendo punido na escola porque estava ficando com a menina às escondidas lá para dentro, né, dos compartimentos do ambiente da escola e fazendo o que não devia fazer. E aí o pai foi buscá-lo, e quando o pai soube o porquê que ele estava sendo suspenso, o pai agiu como vantagem. O pai agiu como... Por essa razão, ele poderia ser suspenso inúmeras vezes, porque ele estava pegando uma menina lá. Ali o pai estava mandando uma mensagem para ele. O pai estava mandando a mensagem que aquilo é o certo, pegue todas. Isso aí, por isso você não tem, vai ter punição, e isso foi ruim para ele. Isso foi ruim, do qual hoje, principalmente, ele gostaria, se arrepende, porque gostaria de estar vivendo o que, por exemplo, o meu filho está vivendo, por ter sido homem, se vencido a sua carne, as suas emoções. Aí você olha outros jovens, né? Você olha um dando um testemunho do pai, que ele quis seguir o exemplo do pai, porque o pai era o fodão, desculpa a expressão, e ele quis ser o fodinha, e arrebentou com a sua vida. Então ele arrebentou com a sua vida. Mas tem uma coisa linda nisso.
Tem uma coisa linda, que quando o pai se converteu, o pai viu que ele era responsável e correu para resgatar aquele filho que já estava perdido nas drogas, estava perdido na prostituição. Mas esse filho poderia ter partido antes. Esse filho poderia ter o diabo tragado essa vida antes. Então, olha como é sério. Olha como é sério. Um problema como a paternidade aí, quem acompanhou viu dezenas e dezenas de depoimentos. Dezenas e dezenas, né? Foi lindo as experiências de cada um grupo que se preservou, um grupo que hoje se arrepende, um grupo que, se pudesse voltar atrás, voltaria atrás, né? E muitas moças enganadas, moças que perderam a sua virgindade, enganadas por rapazes que só tinham interesse realmente naquilo e após conseguir, despachou, nunca mais viu, tchau, a fila anda, pronto e acabou, e ficou aquelas moças que foram roubadas, moças roubadas na sua juventude, na sua pureza, em algo tão lindo, tão belo. Então, olha como é sério isso. Por isso que nós precisamos tratar isso com muita seriedade, viver essa fé, uma fé verdadeira, não uma fé falsa, uma fé com exemplos. Às vezes você diz assim, não, eu sou essa pessoa. Não, mude por amor à sua família, mude por amor aos seus filhos, pai, marido, esposa, mude por amor, porque se o amor não mudar, a pressão não muda. É verdade ou não é? Ninguém muda por pressão, mas por amor muda. Então, eu tenho orgulho de dizer que o meu pai, e não serve de exemplo aí para muitos, né? Que o meu pai, grave bem quando eu falo do meu pai, que o meu pai, nós temos um relacionamento maravilhoso. Meu pai não é o mesmo homem, nós estamos falando do homem que ele foi. Meu pai foi um péssimo exemplo, e mesmo eu, no meu momento de rebeldia, de incredulidade, eu tomei a decisão muito cedo, que eu não seguiria o caminho do meu pai. A minha revolta era pela escassez, a miséria, a dor que a minha mãe estava vivendo e o Senhor, naquele momento, não ter feito nada. E o problema não estava em Deus também. O problema estava em nós. Cada um de nós, os filhos. Porque Deus estava trabalhando. Minha mãe estava lutando por todos sozinhos. E hoje eu tenho sinceridade, hoje eu tenho lucidez e a verdade dentro de mim, que na verdade era aquela palhaçadinha de gente imatura, que eu queria que Deus me abençoasse como eu estava, porque eu não ia mudar nada, eu só queria a bênção de Deus. E Deus, que conhece intenções e motivações do coração, sabe muito bem que era Ele me abençoar e eu ia seguir na mesma direção, só que agora com dinheiro no bolso, né? Porque é o que interessava na época, é o que interessava. Então eu não queria, na verdade, compromisso com Deus, mas eu só queria um pretexto, né? Então, faltava verdade no íntimo, sinceridade. Enquanto não há verdade no íntimo e sinceridade, tanto é que eu sei quando a minha vida mudou. É uma oração simples, curta e objetiva, né? Não importa o que vai acontecer com a minha vida, não importa o que vai ser o meu amanhã, não importa. Uma coisa eu sei, a partir de hoje, aconteça o que acontecer, eu não largo do Senhor nunca mais. A partir de hoje eu sou fiel de verdade. E tenho orgulho de, a partir dessa oração, nunca mais ter titubeado, nunca mais ter cocheado em dois caminhos, dois pensamentos, nunca mais tropecei e estou aqui até hoje para a honra e a glória do Senhor. E eu nunca vivi tanto prazer, nunca desfrutei de tanta plenitude como nos últimos tempos. Porque aí você vê a construção disso, o quanto valeu a pena. Quanto valeu a pena essa renúncia, o quanto valeu a pena esse comprometimento, o quanto você colhe na vida, o quanto você colhe de bênçãos mensuráveis e imensuráveis, o quanto eu tenho colhido na vida dos meus, né, e o quanto valeu a pena. Então, isso vale a pena.
aí a gente desfruta dessa paz que foge o entendimento, né? Que foge a compreensão. Pois nós, diga comigo, os que cremos, entramos no seu descanso. Nós, diga comigo, os que cremos, entramos no seu descanso. Eu preciso crer para entrar nesse descanso? Sim, eu preciso crer. Eu preciso crer. Para entrar nesse descanso, eu preciso crer. Com o seu próprio sangue, e não com o sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e garantiu a redenção eterna. Foi o que Jesus fez. Não foi com sangue de animal como era na lei de Moisés, que o animal era substituto. Então o homem não se arrependia, né? Não havia arrependimento verdadeiro, era simples, vinha, apresentava o animal, mas o Senhor, Ele foi o Cordeiro de Deus, diga comigo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí o que eu preciso fazer? Crer nele é poder. Eu preciso crer no Senhor. Para sair de qualquer buraco, grave que eu comecei falando de o favor em função de salvação até então. Mas nós vamos mostrar o quanto esse favor, ele é abrangente. É o favor para sair, o poder para sair de qualquer buraco, como José saiu daquele poço da escravidão, da prisão e do abandono. De forma... Quem conhece a história de José? De forma natural, seria o fim de José. E eu vou te falar por que seria o fim de José. O texto diz que o Senhor estava com José. E é incrível que mesmo nos dias, diga comigo, mais sombrios, escuros, o Senhor chamou José de bem-sucedido. Que ele era bem-sucedido em tudo que fazia. Volta a frase, diga comigo, não é o que você tem, mas quem você tem que faz toda a diferença. Não é o que você tem, é quem você tem. Se realmente você tem. Lembre-se que a resposta é Jesus. Lembre-se também que pode ser impossível, mas quem falou que é possível, né? Deus falou que tudo é possível, e se Ele falou que é possível, ao que crê, é possível. Como o Senhor pôde fazer prosperar um jovem escravo sem um único centavo, como Ele pôde fazer prosperar? Diga comigo, o favor de Deus. Sua graça, seu favor abençoou, capacitou, diga comigo, abençoou, capacitou, amparou, confortou, levantou, protegeu, preservou, diga comigo, e promoveu. O primeiro homem que comprou José como escravo, chamava Potifar. Ele era um ímpio, era um pagão. Não cria em Deus. Mas esse homem viu que Deus era com José. Ele entendeu que Deus era com José, porque tudo que José fazia prosperava. Ele viu abundância tomar a sua vida por causa de José. Agora, a gente tem que pensar, por que ele viu? Por que ele viu que Deus era com aquele escravo? Que ele era um escravo. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José, diga comigo, o Senhor estava com José. Por isso, o que está escrito aí?
Por isso, ele era bem-sucedido em tudo que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Era um escravo, diga comigo, era um escravo bem-sucedido. Potifar percebeu que o Senhor estava com José, diga comigo, Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava, o que está escrito? Em tudo que ele... Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou em toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda, diga comigo, a partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor, diga comigo, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa, diga comigo, e as plantações, e os animais prosperavam. Pecuária e agricultura e a sua administração pessoal na casa, tudo prosperava. Sabe o que é isso? Favor. Favor. E para responder que Deus não tem nada a ver, Deus não tem nada a ver com a minha vida financeira. Não, não tem. Então continua, fica em paz. Aí que está o erro. Aí que está o erro. Ele tem tudo a ver. Tudo. Tudo. E quando você acha que ele não tem a ver, por isso que você vive na escassez. É porque você vive, por isso que você vive limitado. É porque você não entendeu que uma coisa não se separa. Os propósitos de Deus continuam, meu filho. Os propósitos de Deus continuam, não mudou. Eu sou igreja dentro e igreja fora. Assim Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José. Tendo como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. Cara, cuida de tudo. Aí, vendo Potifar que o Senhor era com José, que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, como diz aqui o 39:3, quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, diga comigo, tudo que realizava. Cara, o cara está administrando aqui, o pessoal está prosperando, o cara vai para o campo, está prosperando, o cara vai para as plantações, para a agricultura, está prosperando, tudo que o cara, tudo, se a Bíblia diz tudo, realmente foi tudo. Tudo que ele fazia, havia um favor, havia um espírito de excelência. Nunca se esqueça que Jesus é descrito como um espírito excelente. Jesus, diga comigo, Jesus é a fonte de tudo. Talvez muitos não acreditem, mas Jesus é tudo, tudo, é a fonte de tudo. Mas tudo é Jesus, tudo foi feito por Ele, para Ele, tudo através dEle. São todas as coisas, diz a Bíblia. E quando você separa Jesus de alguma área da sua vida, essa não vai bem. Está preocupado? Você está achando que Jesus está preocupado com religião? Você está achando que Jesus está preocupado que você está aqui para aprender uma religião? Se é isso? Você está completamente equivocado. A religião, todo religioso vai para o inferno. Viu? Religioso vai para o inferno, querido. Religioso conhece tradição religiosa. E religião, você já perguntou quantas tem no mundo? Você já viu quantas existem no mundo? E você já pesquisou na Bíblia o que é a verdadeira religião? Você viu que Jesus não veio falar de religião? Ele não ensinou uma religião? Posso todas as coisas por meio de Cristo, diga comigo, que me dá forças. Esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades, diga comigo, esse mesmo Deus que cuida de mim, Paulo dizendo isso, Paulo dizendo, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Foram dadas em quem? O que foi dado? Riquezas gloriosas.
riquezas gloriosas. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Graça, o favor imerecido, seja com o espírito de vocês. Que podemos dizer diante destas coisas tão maravilhosas? Diga comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, diga comigo, acaso não nos dará? O que está escrito aí? O que são as outras coisas? O que são as outras coisas? Todas. Espera aí, se Ele não poupou o seu próprio Filho, a coisa mais importante, mais cara para Ele, Ele não negou, como é que Ele vai negar o resto? Quem se atreve a acusar? Vamos lá. Como é que Potifar chegou a essa conclusão que Deus era com José? Traz para a tua vida. Já parou para pensar a postura desse homem lá dentro? A conduta desse homem? Você já parou para pensar o caráter que esse homem demonstrou lá dentro dessa casa? A excelência, a visão, que ele relacionava com Deus. Ele se relacionava. Você já parou para pensar que ele dizia, Senhor, como lá na prisão, a revelação que transformou o Egito na maior potência mundial, veio dele. Já parou para pensar que ele dizia, Senhor, me mostra o que fazer, seja comigo, abençoa a obra das minhas mãos, eu estou aqui para te honrar, Senhor, quero que esse povo veja o Senhor na minha vida. Já parou para pensar que esse cara, como é que um cara, vamos tirar algumas coisas hoje para você não depender só disso, né? Talvez tem gente que diz assim, porque hoje está na moda, né? E não estou dizendo que não seja isso necessário, não. Estou dizendo. O problema é quando você acha que isso é o ponto. Ele precisa de relacionamento. Ele precisa fazer conexões. Ele precisa de network. Ele não tinha. Ele tinha 17 anos. Estava lá. Está entendendo ou não? Ele não tinha. Ele estava escravo. Depois presidiário. Como é que ele ia ter? Ele tinha o favor de Deus. Como escravo, como é que esse cara olhou para ele e falou, eu quero esse escravo aqui? Aí colocou ele sobre algumas coisas. A coisa começou a frutificar. Ele falou, opa, vou colocar sobre mais. Põe mais. Aí o negócio começou a explodir, expandir. Ficou tão escancarado que até a mulher de Potifar viu um homem de Deus ali e ficou doida. Até a mulher do cara ficou doida nele. Não era só o cara, não. A mulher falou, eu também quero esse cara para mim. E o que ele fez? Não. Fugiu. Autocontrole, autogoverno. Injustamente ele foi parar na prisão. Mas também, na prisão, viram que Deus era com ele. Ele já estava com a chave do cárcere. Isso quer dizer que ele entrava e saía a hora que ele queria. Que ele andava para onde ele queria lá. Deus era com ele. E Deus dando revelações. Estreitando. 17 anos. Qual a rede de relacionamento que ele tinha? 17 anos. Grave que eu estou separando as coisas aqui, eu preciso que você entenda. Às vezes a rede de relacionamento ela vem depois. Mas primeiro eu preciso do favor de... Tá certo que quem recomendou ele foi um outro carcereiro. Foi outro.
que estava lá, que ele revelou. Falou: ó, rei, eu conheci um cara quando eu estava preso, que esse cara... Mas é o favor de Deus estava lá. Está entendendo ou não? Sim ou não? Às vezes a gente está assim: mas se ninguém me indicar, se ninguém me abrir a porta, querido, você precisa da indicação de Deus. Você precisa do favor de Deus. Só isso. Você precisa desse Espírito na tua vida, para te abrir portas. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará? Então, ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo. Diga comigo: Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de quem? Fazendo o quê? É onde você tem que buscar, meu filho. É onde você tem que buscar. Ele está do lado de Deus, do Todo-Poderoso. É uma ordem, é uma palavra. O que nos separará do amor de Cristo? Diga comigo: será as aflições? Ou as calamidades? Perseguições? Ou fome? Miséria? Perigo? Ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras: por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levados para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, diga comigo: somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Diga: eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Olha para quem está do seu lado e diga: você é mais do que vencedor por meio de Jesus que o amou. Dê para Jesus uma salva de palmas. E ele diz assim, estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro. Diga comigo: nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade. Diga: nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada pode nos separar. Nada. Nada. Não tem poder, não tem anjo, não tem demônio, não tem altura, não tem profundidade, nada. Nada. Nós podemos colocar uma lista de referências, escrituras, que nos garantem paz, segurança, abundância, justiça, perdão, prosperidade, e perseguições também, por estarmos em Jesus. Mas nada pode nos separar. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem, diga comigo: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Ele nos resgatou da maldição, ele se fez maldição em nosso lugar. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados, gentios somos nós, com a mesma bênção, diga comigo, de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. É por isso que você tem que entender isso, querido Deus. Cristo se fez maldito, ele se fez maldição em nosso lugar, para que hoje nós desfrutássemos dessa bênção. Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé. Todos são filhos de Deus por meio, diga comigo, por meio da fé em Cristo Jesus. Todos são filhos por meio da fé em Cristo. Portanto, permaneçam firmes,
nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo. Diga comigo: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Todas as bênçãos em quem? Em quem? Por isso que eu estou mostrando para você, espero que você esteja prestando atenção. Em Cristo, tudo é nele, é através dele. Tudo que você recebe é dele, vem através da sua fé nele. O quanto mais você tiver de Cristo, quanto mais você tiver dele, Deus não quer saber o quanto de riqueza você tem, quanto você tem de Cristo. Nós podemos ler mais e mais referências, escrituras que garantem que crendo em Jesus, nós nos tornamos pessoas salvas, pessoas libertas, justificadas, poderosas, abundantes, saudáveis, sábias, prósperas. Temos longevidade crendo nele. Mudamos, diga comigo, nós mudamos atmosferas. Você sabe quando você chega num lugar, você, através de Cristo na tua vida, do Espírito, você muda a atmosfera de qualquer lugar? Você muda a atmosfera, você muda territórios. A bênção, por que isso acontece? Porque a bênção está sobre nós, a unção, o poder está sobre nós. Diga comigo, nós somos luz, então não tem trevas. Nós somos sal, diga comigo, nós somos sal, então não tem lugar sem graça. Nós somos luz, nós somos sal, nós somos o termômetro. É impossível não progredir o que está sobre o comando, o governo de um verdadeiro cristão. É impossível. Estou falando verdadeiro. Quando a gente fala assim, o que você precisa entender é o seguinte: é que você conhecer Cristo somente aqui, mensagem que você está recebendo do altar, você está recebendo direcionamentos e informações importantes. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você me conhece? Quem me conhece? Levanta a mão. Está com medo de falar? Você me conhece, mas você tem intimidade comigo? Não. Como é que a gente desenvolve intimidade? Com relacionamento. Só assim. Nós nos relacionamos, nós vamos estreitando, você vai me conhecendo, eu vou te conhecendo. Nós vamos adquirindo intimidade. Intimidade. Essa intimidade é o que Deus busca. Você não pode me conhecer por informação simplesmente. Você não pode conhecer a Deus por informação. Porque se você conhecer a Deus como você conhece, sei lá quem você admira aí no meio artístico. É a mesma coisa da gente falar assim, né? Vamos para o futebol. Todo mundo conhece o Neymar. Já esteve com ele? Fala com ele no telefone? WhatsApp? Manda um WhatsApp para o Neymar? Só um exemplo, tá? Porque não acrescenta nada também.
Com Deus, nós precisamos nos relacionar. Com Deus é intimidade. É mais ou menos como um relacionamento aqui, ó. Minha mulher está aqui na frente. Às vezes minha mulher me conhece melhor do que eu mesmo. De vez em quando você não fala assim, querida, prepara alguma coisa para mim comer. O que você quer? Falei, não sei, faz uma surpresa. Né? Porque você confia que vai vir uma criatividade. Minha esposa, por muito tempo, eu cheguei num lugar e eu falei assim, queria comprar uma calça, uma roupa, eu falava assim, pegava a calça e falava assim, serve? Ela olhava e falava assim, essa vai ficar bonita. Porque ela conhece esse corpinho aqui. Entendeu? Então ela já sabe se o gancho vai ficar curto, se o gancho vai ficar comprido, ela sabe. Ela puxava assim e falava assim, essa vai ficar bonita. Às vezes ela compra as coisas, chega, faz nem barra. Faz nem barra. O que acontece aqui? É um relacionamento e tem intimidade. A gente se conhece. O relacionamento com Deus é assim. A gente se relaciona. Eu tenho visto isso e agradeço a Deus por isso que eu falo isso para vocês. E fica aí o conselho, viu, filhos? Eu tenho visto isso na vida dos meus filhos e falo nesse momento mais em função ao Vitor, porque até agora, recente, ele estava comigo. Às vezes eu passo na porta do quarto dele, eu escuto a oração dele. E ele não faz oração com açúcar. Coisinha para preencher. À noite, cansado. Cansado. Sabe aquela que você fala assim, não vejo a hora de chegar e cair na cama e pronto? Ele não deita. Você pode passar na porta do quarto dele que você vai escutar ali, ó. E o negócio vai. Os últimos dias antes do casamento, ele entrava no carro comigo. Ele falava assim, pai, o senhor me dá licença um pouquinho que eu quero fazer minha oração. Eu nunca saio sem. Porque às vezes ele sai no carro dele, eu saía no meu. E ele vai, oração dele. Agradece, já pede a unção para aquele dia, abençoa-me, renova a tua graça sobre mim, me dê visão, me dê direção, me dê sabedoria, eu preciso do teu favor, Senhor, eu preciso da tua graça. Ele entendeu que eu disse, você pode ser meu filho, mas você vai ser um frustrado se você não tiver relacionamento com Deus. Porque eu não posso te dar realização. Você entende? Sim ou não? Um pai pode dar um carro para um filho, eu já tinha dado um carro para ele. Mas isso é realização? Você acha que isso faz de uma pessoa realizada na vida? Sim ou não? Até porque essa realização de hoje, daqui 5, 10 anos, é ferro velho quase. 15 anos já não... Desculpa aí quem está aí, eu já estou te abençoando para você... E realmente eu sou intercessor dessa área, porque eu sei que essa área, eu costumo dizer que carro velho é instrumento de humilhação do diabo. É ou não é? Sim ou não? Eu sei o que é isso. O carro velho é para arrebentar com o espírito de um ser humano. Porque os bichos só dá problema onde não pode dar. Ele não dá numa rua deserta. Ele está na Avenida Badibacite, na Andaló. Não é verdade? Sim ou não? Ele tinha qualquer rua de bairro para ele dar. Mas ele escolhe a central. Não é verdade? Ele ferve, ele para. É como a vida financeira, né? É acabar combustível. Acabar combustível também. Rende o combustível, que é uma maravilha, mas quando entra na avenida, no centro da cidade, acaba. Eu estou falando sobre isso que ainda ontem eu estava vindo do trabalho.
E a rodovia estava um movimento gigantesco. Não sei nem por que todo aquele movimento ontem, né? E aí eu passei, vi um rapaz com o galãozinho na beira da rodovia, na Washington Luiz ali, um negócio assim, mas ele já tinha andado uma pernada para ir buscar esse combustível. Então, só fazendo um adendo aqui, já estou abençoando, porque carro velho ninguém merece. A gente é grato, feliz enquanto está ali servindo, te levando, te trazendo, mas tem coisa que é instrumento do diabo, realmente. Deus faz em nós e através de nós. Eu disse, né, José, ele não podia absolutamente nada, ele não podia confiar nas suas habilidades, ele não tinha experiência, ele nunca tinha feito nada, ele não tinha, inclusive, ele nunca havia sido escravo, porque ele era o filho preferido do pai, ele não tinha experiência. Como é que tudo isso poderia ter acontecido na vida dele se não fosse a presença de Deus? Né? Porque uma coisa é você ter experiência, ele nunca foi escravo, como é que ele ia ter tantas habilidades, tantos talentos? A verdade é que ele dependeu da manifestação do Senhor, do poder de Deus, da glória de Deus, e Deus se manifestou nele e através dele. É isso que a gente precisa absorver. E quando isso entra, e eu espero que esteja entrando hoje em muitos de vocês, para que você entenda que o favor imerecido não é única e exclusivamente para que você seja salvo em Cristo, receba a vida eterna. É o favor para você construir uma vida extraordinária, é o favor para você ser excelente, é o favor de Deus fazendo com que tudo que você faça, você seja bem sucedido, para que aconteça, como nós vimos aqui, até um pagão, um ímpio, como o pagão Potifar, viu isso na vida de José, viu Deus, tem alguma coisa na vida desse cara, tem alguma coisa, sabe por quê? Se a gente analisar, peraí, o cara não tem experiência, trabalha 17 anos, nunca foi escravo, né? Mas ele poderia ter permanecido simplesmente como um bom funcionário ou como um bom escravo, unicamente. É um excelente escravo esse escravo, excelente, mas não, o homem viu Deus na vida dele, viu que havia uma unção, aquele homem teve discernimento, que tinha algo diferente na vida desse jovem, e aí, para ver esses resultados que aconteceu através de José, esses resultados fora do comum, esses resultados, como nós falamos essa semana, épico, algo incrível, poderoso, extraordinário. Peraí, que resultado nunca visto antes, ele nunca viu isso antes, certamente ele nunca havia prosperado como ele prosperou a partir do momento que ele colocou José sobre os seus bens. E como é que isso aconteceu? Talvez, sabe o que pode ter, o texto não fala sobre isso, talvez José possa ser um exemplo de Isaac, cavou poços, onde havia água seca, o cara transformou em mananciais, lugares improváveis, encontrando água abundante, colheita absurdamente maiores que as colheitas, né, dos campos ao redor, que ele já tinha obtido, e todo mundo viu cura na casa, viu mudanças acontecendo em todas as áreas, um tempo que ele nunca tinha vivido antes. O certo é isso, ele viveu um tempo que ele nunca viveu antes, através de um homem, de um jovem de Deus, um homem temente a Deus, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E todo o texto diz, porque Deus estava com José. E porque Deus estava com José, viram o sobrenatural e reconheceram o sobrenatural através da vida de José. Quem está entendendo? O carcereiro viu, o copeiro viu, o padeiro viu, Faraó viu, a nação viu o tamanho da produtividade do país por causa da administração de José. Tem algo aqui. Tem algo aqui.
No tempo de crise, diga comigo, José tinha pão em abundância. O Egito se tornou o celeiro do mundo. De onde vem isso? No tempo de crise tinha abundância. De onde vem isso? De onde vinha tudo isso? A mesma coisa a gente vê que Deus dava vitórias a Davi, que Salomão, por causa da bênção de Deus, transformou algo comum como o cedro, como ouro e pratas na nação, era como pedra. Diga comigo, Jesus é maior do que todos eles. Lembra da mensagem? Maior que Salomão? Jesus é maior que Salomão. Se você tem Jesus, você tem aquele que é maior que todos eles. Todos, e o resultado se torna um resultado sobrenatural. Fique em pé, por gentileza. É incomparável. E que a nossa vida é de glória em glória. Se você crê no Senhor, anda com Ele, espere ser bem-sucedido em tudo que você fizer. A Bíblia diz que tudo que pedir em seu nome, recebereis. Lê aqui comigo, por favor. Mas se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, termina você. Esse permanecer é uma ligação contínua. Não é hoje eu estou, amanhã não estou, hoje eu estou, amanhã não estou. É uma ligação. Porque não tem como você estar ligado à videira e hoje eu me desligo, amanhã eu ligo, eu me ligo. Não tem. Se eu quero realmente dar fruto. Eu lhes digo a verdade, quem crê em mim, diga comigo, fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai, disse Jesus. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu farei. Não é você ou eu, é Ele. Não é o que tem ou não tem, e sim o que Ele tem. Se temos o Senhor como Senhor de nossas vidas, temos tudo o que precisamos para sermos bem-sucedidos nessa vida. Que isso entre em você. Jesus e seus discípulos seguiram viagem, chegando a um povoado onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, diga comigo, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: o Senhor não o incomoda que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, diga comigo, Marta, Marta, você se ocupa, ou você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria,
ela fez a escolha certa. E ninguém tomará isso dela. Está preocupado com tantas coisas, quando deveria estar preocupado, ouvir, sentar, ouvir, receber a direção. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Ninguém podia tirar o que a Maria estava recebendo. Ela estava recebendo a direção, sabedoria. Jesus deixou claro para Maria, uma coisa só importa. E Marta, ao inverso, Marta, ele disse, apenas uma coisa importa. Só uma. Está aqui, ó. O Espírito Santo nos lembrando do que realmente importa. Às vezes a gente sai correndo, preocupado, ansioso, com tanta coisa, tanta preocupação inútil, e precisamos buscar a Deus em primeiro lugar, para que tudo flua. Há esse fluir na sua vida, esse fluir. O nosso sucesso sempre, ele começará com esse entendimento, favor imerecido, por crermos em Jesus. Sucesso vem daí. Dependa dele, somente dele. Se quiser vivenciar o seu sucesso, sem ele nada podemos fazer. A Bíblia diz, permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Assim como o ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês, diga comigo, também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Deus nos quer sendo bem-sucedidos em todas as áreas de nossas vidas. É com a sua presença que isso se torna possível. Tem uma mensagem poderosa aqui para nós. Uma mensagem poderosa. A sua graça, o seu favor imerecido, pode abrir portas de oportunidades explosivas, estrondosas, e nos colocar no lugar certo, no momento certo, para recebermos esses benefícios. Sabia? Mesmo que não tenhamos as qualificações necessárias para isso, o seu favor pode nos levar a avançar e atingir o que jamais atingiríamos. Jamais, de uma outra forma. Com o favor do Senhor, em nossa vida, na sua vida, tudo que você tocar pode ser abençoado, prosperar, como aconteceu na vida de José. Esse é o favor de Deus. Creia definitivamente que o sacrifício da cruz nos deu acesso a uma vida poderosa e abençoada. Quem crê nisso? Diga eu creio. Olha, feche os seus olhos, por gentileza. Graça é o favor de Deus. Paz é o perfeito bem-estar.
todo bem necessário, toda prosperidade espiritual e consequente material, liberdade de medos, paixões inquietantes, conflitos morais, vos sejam multiplicadas, diz a Bíblia, no pleno, pessoal, preciso e correto conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Que a graça, que o favor de Deus e a paz, que é o perfeito bem-estar, todo o bem necessário e toda a prosperidade espiritual sejam multiplicadas para você, em total conhecimento correto de Deus, de Jesus nosso Senhor. Creia nisto. Você está recebendo hoje ferramentas poderosas, instruções poderosas, que pode mudar completamente a tua história, a tua vida. Não é o que você tem aí fora, é o quanto você tem de Jesus. O quanto você recebeu de Jesus, o quanto desse favor imerecido. Você crê que vai levá-lo e conduzi-lo para uma vida poderosa. Fala com Deus, fala com o Espírito Santo e diga: Espírito Santo, eu quero a revelação profunda disso. Eu quero a revelação e o entendimento profundo. Eu quero, Espírito Santo. Eu quero a revelação. Eu quero o entendimento. Sabe por quê? Eu quero essa graça na minha vida. Eu quero esse favor imerecido. Eu quero essa vida poderosa. Eu quero, Senhor. Eu quero ser um José nos dias de hoje. Eu quero que até os ímpios olhem para mim e vejam que tem algo de poderoso na minha vida. Quero que as pessoas olhem e vejam que há algo extraordinário, algo fora do comum na minha vida. Há uma unção, há uma graça, há um poder. Deus quer te levantar, querido, para propósitos poderosos. Deus quer fazer de você um José dos dias de hoje. Deus quer fazer de você um Davi dos dias de hoje, um Salomão dos dias de hoje. Quanto você tem? Jesus disse: aqui está aquele que é maior que Salomão. Você pode ter aquele que é maior que todos estes. O quanto você tem dele na tua vida, diga: eu quero Jesus na minha vida, eu quero esse Jesus com toda a sua plenitude na minha vida, eu quero essa unção, eu quero esse poder na minha vida, eu quero, Senhor, entra na minha vida, Senhor, entra, Espírito Santo, eu preciso do Senhor, eu quero esse favor imerecido, eu quero essa vida poderosa, eu quero essa vida extraordinária, eu quero essa graça estrondosa, escandalosa. Eu quero, Senhor, eu quero. E você pode ter certeza, o que você fizer, você será abençoado. Aonde você entrar, onde você pisar, aonde você pisar com a planta dos seus pés, o projeto que você colocar, e não importa, é escravo, vai ser bem sucedido. Aonde você estiver, Deus será com você, e você está rumo, crescendo a um futuro extraordinário. Deus tem projetos, queridos. Deus tem projetos estrondosos conosco. Deus tem planos poderosos conosco. Deus tem projetos gloriosos. Deus tem coisas estrondosas para realizar. E você é uma peça fundamental. Você é um instrumento fundamental. Um instrumento que Ele quer levantar para esse processo. Você é a igreja do Senhor. Você é o José de hoje. Deus usou José para governar uma nação. Ele foi instrumento. Ele transformou o Egito num celeiro. Diga a Deus: eu quero comunhão com o Senhor. Eu quero intimidade com o Senhor. Eu quero relacionamento, Senhor. Porque o Senhor me conhece melhor do que eu mesmo. O Senhor me conhece melhor do que eu mesmo. Eu quero intimidade com o Senhor. Eu quero intimidade. Eu quero intimidade. Diga: eu quero intimidade com o Senhor. Diga a Deus: Senhor, chega, eu não quero te conhecer.
por simplesmente o que eu ouço do altar. Não, eu quero ter minhas experiências com o Senhor. Eu quero a minha comunhão com o Senhor. Eu quero que o Senhor se revele a mim. Eu quero intimidade, eu quero sede, eu quero fome. Eu quero poder me relacionar com intimidade. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero receber as tuas revelações. Sabe, a maior conexão que você precisa é com Deus. E essa conexão vai te conectar com outras na terra. Se você tem a conexão com os céus, você vai receber a conexão na terra. E conexão para realizar coisas estrondosas. A visão que José recebeu foi dos céus. Sabe o que significa? A igreja. A igreja é o lugar aonde se conecta o céu com a terra. A igreja é o lugar aonde céus e terra se conectam. Nós somos a igreja do Senhor. Nós recebemos dos céus. Nós recebemos dos céus. Você precisa da conexão com os céus. A conexão com os céus vai trazer conexões poderosas para a terra. E você vai realizar coisas poderosas, gloriosas, estrondosas, sobrenaturais. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus quer levantar pessoas como conexões poderosas aqui, para realizar coisas estrondosas aqui. E esse é você. É você. Em nome de Jesus. Receba o favor do Senhor. Diga a Ele, eu preciso. Eu preciso do Senhor. Eu quero mais do Senhor. Eu quero mais do Senhor. Eu quero mais do Senhor. Eu quero mais. Eu quero mais do Senhor, meu Deus. Eu preciso de mais do Senhor. Eu quero essa revelação para mim. Eu quero esse entendimento com profundidade. Deus quer levantar Josés. Deus quer levantar Davis. Deus quer levantar Estérs. Deus quer levantar instrumentos poderosos. São vocês. A igreja é o lugar onde céus e terra se encontram. A igreja é o lugar, é a conexão com os céus. José recebeu toda aquela revelação dos céus. Jacó, quando chegou na terra, e ele passou a primeira noite, dormiu com a cabeça numa pedra, ele sonhou com uma escada que subia até os céus, e anjos subindo e descendo. E ele disse: esse não é outro lugar, senão a casa de Deus. A casa de Deus é essa conexão. É onde os céus e terra se encontram. Por isso que você recebe da fonte. Por isso que você tem que estar ligado à fonte. Porque Deus, Ele quer dar você, não é as pessoas que estão lá fora. Ele quer dar a você revelações transformadoras. Aquela revelação que Ele deu a José beneficiou
uma geração inteira. Deus estava usando José para beneficiar o seu povo, para salvar uma geração. Você é instrumento para a salvação dessa geração. Você é instrumento, é a conexão com Deus para essa geração. Somos nós, queridos. Somos nós, é você. Você é a igreja do Senhor, onde o poder, onde o sobrenatural de Deus se manifesta. Já parou para pensar? Deus não está parado, Ele está se movendo. E você consegue ver para onde Ele está nos movendo? Você precisa ver, senão você fica para trás. Ele não está parado. Ele não está parado. A nuvem está se movendo. E você precisa ver para acompanhar, porque é hora de levantar acampamento. Deus está nos levando para lugares novos, para experiências novas, para coisas maiores, poderosas. Receba essa unção sobre a tua vida e diga a Deus. Sabe aquela oração que nós temos feito? Diga comigo, diga: Senhor, seja lá o que o Senhor estiver fazendo, e o que o Senhor for fazer no mundo, diga: não me deixe de fora. Diga: Senhor, não me deixe de fora. Fala isso para Ele com as suas palavras. Não me deixe de fora dos teus propósitos, não, Senhor. Não me deixe de fora dos teus propósitos, não, Senhor. Não me deixe. Não me deixe, Senhor. Aleluia. É tudo. É tudo. É tudo para Ele. Aleluia. Não, nunca foi sobre nós. Diga. É tudo sobre o Senhor. Tudo. Tudo para o Senhor Jesus. Isso é Aleluia. o que eu tenho para te oferecer. É tudo sobre o Senhor. Tudo para o Senhor Jesus. Sim, isso é o que eu tenho para te oferecer. É tudo. É tudo sobre o Senhor. Tudo para o Senhor. Para o Senhor Jesus. Aleluia. Eu descobri que sem Diga isso a Ele. Sem ti eu nada posso fazer, Senhor. posso fazer É tudo sobre o Senhor. tudo sobre É tudo para o Senhor. para o Senhor Jesus. Eu descobri que Sem ti eu nada posso fazer. posso fazer É tudo sobre o Senhor. tudo sobre o Senhor. Tudo para o Senhor Jesus. O Senhor é santo, Senhor é. santo. Derrama a tua graça sobre a tua igreja, Senhor. Derrama do teu poder sobre a tua igreja, Senhor. Sobre o Senhor. Levanta, Senhor. Para o Senhor. Faça de nós uma geração poderosa nessa geração. Faça de nós instrumentos poderosos na nossa geração, Senhor. Faça. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. Hosana. Hosana nas maiores alturas. Nas maiores alturas. Hosana. Porque Porque dele, por
são todas as coisas. Entenda isso, que é tudo é dele, é por meio dele e para ele. Só se coloque no propósito, só se coloque como instrumento. A nuvem está se movendo, Deus está movendo a sua igreja para uma nova direção. Só gaste seu tempo dizendo: seja uma Maria e não uma Marta. Gaste tempo com aquilo que ninguém pode tirar de você. Os planos de Deus são grandes, os propósitos dele são extraordinários, e você pode fazer parte disso. Ele te levantar como uma peça fundamental, um instrumento poderoso, como um José, como um Davi, como um Salomão, como uma peça, um ferreiro, um artesão para forjar um futuro poderoso, para forjar ferramentas que vai ajudar tanta gente, levantar a cabeça, tirar da humilhação tanta gente. Nós somos. Olha o que tem acontecido no nosso meio, as vidas que têm sido transformadas de forma assim impactante. E é só o começo. Diga mais uma vez comigo, diga: Senhor, eu creio na tua graça, no seu favor imerecido. Diga: eu recebo ela de todo o meu coração. Diga: Espírito Santo, me dê revelações profundas sobre isso, porque seja lá o que o meu Senhor estiver fazendo, diga: não quero ficar de fora. Diga: Senhor, seja lá o que o Senhor estiver fazendo, o que o Senhor for fazer no mundo, diga: não me deixe de fora, eu quero fazer parte disto. Eis-me aqui, Senhor. Amém e amém para Jesus bem forte.